Fala, campeão em vendas do agronegócio! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos hoje num programa super especial, preparado para você que é um profissional liberal do agro, para você que é empreendedor. Nós vamos falar sobre planejamento financeiro. Então, seja bem-vindo ao nosso canal aqui do YouTube e também no podcast. Lembrando, se você não se inscreveu, se inscreve, vai lá, segue, ativa o sininho, para que a toda hora que chegar material novo, você é o primeiro a ficar sabendo. Esse programa de hoje nós temos uma super convidada, Tatiana Góes, da Góes Investimento aqui de Campo Grande. Ela vai contar a história para nós sobre planejamento financeiro para você, profissional empreendedor, para você, profissional liberal do agronegócio. Tudo bem, Tatiana? Tudo ótimo, Marcelo. Obrigada aí pelo convite. Satisfação, ela nos recebe aqui no escritório dela, gente, muito legal, muito bacana, né? Com a equipe toda aqui, o pessoal já trabalhando ali com orçamento, com venda, com fechamento de negócios, de investimentos. Você precisa conhecer mais a Góes Investimentos. É isso? Falei certo? Góes Invest. Invest. Ah, ficou chique, hein? Vamos colocar o inglês aí, né? Góes Invest. Me diz uma coisa, Tati. Me conta um pouquinho da tua história, quem é a Tatiana, essa trajetória toda, morando fora do país também. Sim. Bom, eu sou economista, tá? Eu gosto muito de falar que eu sou economista e tenho prazer e paixão de falar que sou economista. Legal. Porque eu conheço muitas pessoas que fizeram curso de economia, mas não têm a mesma paixão que eu, não frequentaram a mesma escola que eu frequentei. Eu trabalhei em instituição financeira, em banco, durante muitos anos da minha vida. A última instituição financeira foi o Banco HSBC. Eu saí em 2013, já com o movimento do banco de sair do Brasil. Mas, por ser uma instituição financeira inglesa, o banco abriu muitas portas e, obviamente, me trouxe muito conhecimento. E eu fui digamos assim, carta de alforria, eu gosto de brincar com isso, tá? Foi a minha libertação do banco, porque trabalhar em banco não é uma coisa muito simples e fácil. Eu fui conhecer realmente as instituições financeiras pelo mundo, tive essa oportunidade, recebi vários convites e fui para a Inglaterra, fui para a Irlanda, fui conhecer em loco e fazer treinamentos em grandes bancos e instituições financeiras, como JP Morgan, BlackRock, Franklin Templeton, o próprio HSBC Londres, e Old Mutual e tantos outros bancos, que eu fui lá conhecer, aprender e trazer a expertise dessas instituições para o meu cliente Brasil, tá? Óbvio, quando eu saí do banco, eu tinha o quê? A minha rescisão que eu tinha recebido do banco, um pedido de divórcio do meu marido da época, que foi por causa dele que eu vim parar no Mato Grosso do Sul, que eu sou carioca, criada em Brasília, sou de Brasília. E eu me casei com o policial federal e vim parar aqui em Campo Grande, por isso que eu vim parar aqui, tá? Mas consegui desenvolver o meu negócio aqui. Legal. Então, logo que eu saí do banco, eu tinha um quadro, meu quadro era o seguinte, porque muitas pessoas falam, como você mesmo comentou comigo. Exato. Olha que tema interessante, ela já começou, galera, já está falando, já está entregando conteúdo para você, campeão. Exatamente, quer dizer, muita gente fala, eu preciso ter dinheiro no bolso para abrir um negócio. Talvez, se você quiser abrir uma franquia. Mas o que eu possuía na época? O meu cérebro, acesso às instituições, a rescisão que o banco tinha me dado era um pedido de divórcio. E um filho dando muito trabalho na fase dos 17 para os 18 anos de idade. Tá? Que legal. E essa trajetória toda te trouxe muito esse senso de poder aplicar coisas. Quando eu conversava com a Tatiana, a gente estava trocando algumas ideias aqui antes de começar, e é muito interessante o quanto ela tem a questão prática. E você que acompanha o nosso canal no YouTube, você que acompanha o podcast, sabe o quanto o Ceruti defende isso. Coisas práticas, coisas que se aplicam, né, no seu dia a dia. Né? Teoria tem um monte, mas ela tem que se transformar em prática. Se essa teoria não vai para a prática, não tem resultado. Então, nessa história toda, nessa trajetória hoje, quem são os seus clientes? Conta para nós. Bom, óbvio que eu fui bater nas portas daqueles clientes potenciais, como eu disse anteriormente, com o meu cérebro, uma caneta na mão e o acesso às instituições financeiras. Precisei investir em conhecimento, porque isso é uma condição sine qua non para que a gente consiga crescer e se desenvolver.
Eu vejo muito hoje nas redes sociais a ideia sendo difundida de que a gente não precisa estudar. Eu fui para Harvard, era um sonho meu, inclusive, de fazer um intercâmbio, nunca pude, e naquele momento eu pude, Olha tá? só. E eu fui para Harvard, estive em Boston, aprendi muito sobre business, sobre negócios, sobre administração de negócios, e trouxe também para o que eu quis me tornar, e eu acredito que isso é sempre uma construção, a gente nunca chega a conclusão nenhuma na vida, né? Porque eu acho que quando a gente para de querer se desenvolver e querer crescer, a gente morre. Duas lições, você já anotou? Olha, duas lições. Né? Tem que ter garra, força, tem que ter muita pegada. Né? Não, só dinheiro não resolve. Dinheiro ajuda, mas se você vai montar o seu negócio, porque quem é o nosso público, Tatiana? O nosso público que nos acompanha são veterinários, agrônomos ou tecnistas, Sim. técnicos agrícolas que têm uma empresa e a maioria delas são prestadoras de serviço. São empresas prestadoras de serviço, então o cara tem que administrar aquele custo operacional ali da empresa dele, ele tem que tirar o prolabore dele, muitas vezes trabalha sozinho, né? Tem um Eu comecei público... trabalhando sozinha, hoje eu tenho uma equipe. Olha Mas aí. era eu, Jesus Cristo e a minha contadora. Né? Contador você vai levar para sempre, né? Não. Olha, mais uma. Eu estou encantado com tantas lições que nós estamos aprendendo aqui. E pensando nisso, eu queria voltar um pouquinho sobre esse aspecto. Falar em dinheiro, falar em planejamento financeiro. Vamos conceituar? O que é isso? Sem planejamento, eu não acredito que ninguém tenha sucesso. Não tem como. A pessoa precisa se planejar. E planejamento significa também, digamos assim, elencar as nossas prioridades. Tá? Eu vejo muitas pessoas que querem prosperar nos seus negócios, mas elas querem também andar com um carro importado, morar num condomínio onde a casa é caríssima, enriquecer em imagem e empobrecer a empresa. Se o empresário quer prosperar, ele tem que ter um entendimento seguinte: quem tem que ser rico é a empresa, ele tem que ser pobre. Olha a dica. Olha a dica. Então, não tem como. Se você tira dinheiro da sua empresa para, digamos assim, sustentar uma imagem que não condiz com o seu faturamento, porque o faturamento é uma coisa real, a empresa precisa sempre se reinvestir. Treinamento de vendas, equipamento, investimento em estrutura, tudo, né? viagens, Um bom CRM, você precisa viajar para conhecer o que estão fazendo em outros lugares. Por que não ir para o Texas, conheci um empresário incrível, ele hoje tem indústria no Texas, inclusive, um cara que saiu do nada no interior de São Paulo, sabe? Então, sem esse investimento pessoal, ninguém cresce. Então, fica a dica. O primeiro ponto... O seu vizinho vai aguentar que você está andando com um carro velho. Mas a empresa não. A empresa o carro não. Vou botar o carro Porque novo. O problema muito é o vizinho. Olha só que interessante. O vizinho quer que eu estou vendendo a imagem para o vizinho. E aí o vizinho está pagando tua conta? Não sustenta. Você está pagando tua conta? Gostei muito dessa frase, até porque quem acompanha o Cerútico sabe do nosso... E esse ano estamos completando 14 anos. Nossa, que legal! 14 anos de trabalho, de história. E eu falo muito isso para a minha equipe. Você pegou um tema muito, né, que diz muito da nossa cultura lá do agrovendedor. O que nós ganhamos, nós investimos aqui na empresa. Nós ganhamos para investir na empresa. Exatamente, porque aí você pensa, nossa, a pessoa é rica, ela está com a caminhonete 0 quilômetros, ela está morando em tal lugar, de repente se esvai a sua reserva de emergência, se esvai todos os seus recursos, uma pessoa morre na sua família, você tem que entrar no inventário, porque você não se planejou anteriormente. Tá? Uma coisa que eu aprendi na Inglaterra, você vê empresas... Quer ver uma empresa que eu sempre dou exemplo? A fábrica da Guinness de cerveja. Vou deixar aqui na descrição do YouTube, me permita só fazer esse comentário, um vídeo teu falando sobre essa história também, né? Você vai contar ela aqui, mas falando sobre uma entrevista que ela deu, uma entrevista incrível, gente, tá na descrição aqui. Conta um pouquinho dessa história. Então, a fábrica da Guinness, lá no ano de 1700 e Guaraná com rolho, o senhor Guinness, tá, que todo mundo conhece Guinness Book, o senhor Guinness resolveu montar uma fábrica de cerveja. Visitou um galpão numa área pobre da Irlanda. A Irlanda sempre foi o primo pobre da Inglaterra. Em alguns momentos ela foi muito pobre, passou questões de fome e tudo mais.
O dono do galpão pensou o seguinte: meu Deus, que cara burro! Quer alugar esse galpão aqui para montar uma fábrica de cerveja em Dublin, na Irlanda? Quem vai comprar cerveja dessa pessoa? Aí ele, se achando o espertalhão, falou assim: ok, alugo para você, tá? Aí o senhor Guinho, tudo bem, você acha que eu vou falir, você acha que eu não vou ter resultado. Então, a gente vai firmar um contrato de aluguel de 9.000 anos. Ai, ai. 9.000 anos. Se eu falir, eu vou ter que pagar esse aluguel para você por 9.000 anos. Eu, a minha família, os meus sucessores, quem for. Porque eu não vou estar aqui. Sim. Agora, se a fábrica prosperar, Você não pode. você não pode mexer no valor do aluguel por 9.000 anos. O cara se achando o espertalhão, né? Firmou o contrato. Esse contrato, na hora que você entra na fábrica da Guinness em Dublin, ele está no chão, embaixo de um vidro, né? Porque isso virou história. E a fábrica está lá até hoje. E provavelmente, aí a gente começa a pensar, o senhor Guinness provavelmente teve uma esposa, ele morreu, teve filhos, provavelmente os filhos tiveram esposas, provavelmente todo mundo brigou por causa da fábrica da Guinness. E a fábrica está lá, só prospera todos os anos. Hoje o galpão virou um museu. Que a gente vê os primeiros tonéis da cerveja e tudo mais. Porque a coisa expandiu para o planeta Terra inteiro. Se for no supermercado aqui local, você acha uma latinha de Guinness? Mas como que começou? Agora, a história não é só interessante pela história. A história é interessante porque o senhor Guinness era do ano de 1700 lá com rolha. Então, pessoas morreram, família brigou. E aí, por que na Inglaterra o negócio prospera e no Brasil não? Porque a gente não se planeja. Não faz parte da nossa rotina. Não faz parte da nossa cultura. Da nossa cultura. Porque pela nossa, digamos assim, pela nossa herança judaico-cristã, o brasileiro tem muito medo de falar em morte. O anglo-saxão não. Por quê? Porque a herança deles é outra herança, não é judaico-cristã. É celta, é outra coisa. Então, eles sabem, assim como o japonês, por exemplo, eles sabem que se ele vier a faltar, ele precisa deixar um legado que ele tem, o patrimônio dele, os bens e tudo mais, estruturados para que a coisa perdure. E lá perdura. Você entra, por exemplo, em pub, na Irlanda, em Dublin, que tem 600 anos que está lá o pub. Gente, a gente não consegue nem ter... Meu Deus do céu, não. Porque o troço aqui dura 10 anos, falha. Alguém briga, alguém divorcia, alguém entra na justiça. Sócios. A gente tem que pensar isso no planejamento financeiro. Isso é claro. E esse é um trabalho que eu amo fazer. Que legal. Porque eu acredito que os negócios eles precisam perdurar. E às vezes são instrumentos financeiros baratos, como o seguro de vida. Entendeu? Eu sou sua sócia, Tatiana Cerutti. Montamos uma empresa. Você tem seus filhos, sua família, seus interesses pessoais. Eu, os meus. Mas a gente tem interesse em comum com a nossa CNPJ, ok? Eu posso fazer um seguro de vida, eu, Tatiana, você, Cerutti, deixando o CNPJ de beneficiário com a parte correspondente para os meus sucessores, certo? Se eu falecer, a empresa recebe a parte para você conseguir comprar da minha família, do meu filho e etc. E a empresa continua. Entendeu? E isso é interessante que a Tatiana fala, porque tem muito a ver com quais são esses desafios que hoje você, que é profissional liberal, que é empreendedor, que você enfrenta, né? Pensando no planejamento financeiro. Cerutti, eu tenho um negócio, eu trabalho, e parece que o negócio me suga tanto que eu não tenho tempo para a família, não tenho tempo para viagem, mas aí não sobra dinheiro também, porque se eu não estiver ali, parece que não vem. Qual é a reflexão que nós temos que pensar sobre isso, Tatiana? Vamos pensar quais são os desafios e esses alicerces do planejamento financeiro. É uma questão que eu quero que você traga para nós. Assim. Isso é um ponto que você falou interessante. Viagem, não. Se você quer ser empreendedor, você virou empreendedor. Tá? Para você, inclusive, tirar umas férias, você vai ter que se planejar.
Por isso vida da tua que, se empresa. você não tem esse perfil, empreenda no CNPJ de outra pessoa. Seja empregado. Você vai ter férias, 13º, você vai ser mais feliz. Eu atendo muitos empresários sem perfil que chegam à falência porque se sentiram extremamente esmagados pelo seu negócio. Entendeu? Porque não conseguiu tirar férias, e até porque por uma dificuldade de se autoplanejar, de planejar todo o crescimento da empresa, essa pessoa não conseguia se afastar, então entrou em depressão, teve um burnout, que agora está na moda, Sim. e tal, nem a família prospera, nem a empresa prospera, e você Então esse é o principal então, desafio. empreenda num CNPJ de alguém, arruma um emprego, um CLT, comissão, mas deixa a pessoa que tem perfil tocar o negócio. Então, o primeiro desafio, se você quer empreender, é entender se você tem perfil para empreender. Nem todo mundo tem um perfil. Isso tem a ver com cultura? A absoluta. Sabe por que eu te pergunto isso? Por exemplo, eu sou filha de funcionário público. A minha família veio toda do Rio de Janeiro para Brasília, que era todo funcionário público, minha mãe médica, não sei o quê, todo mundo com aquele salário do final do mês, faça chuva, faça sol. De repente, a louca aqui nunca quis ser funcionária pública. Eu virei a ovelha negra da família. Claro. Não fez concurso? Não fiz concurso. Entendeu? Mas eu não tenho esse perfil. Eu gosto de criar, de gerar ideias, de construir alguma coisa. Só que você tem que entender primeiro o seu perfil. Ou entender os desafios que você vai enfrentar. Porque, como eu disse hoje na internet, se prega muito uma facilidade muito grande. No Brasil sempre houve um histórico. Por causa do desemprego muito grande, a gente tem um perfil empreendedor. Sim. Porque ou eu vou empreender ou eu fico dentro de casa sem fazer nada. Até porque hoje é muito comum um profissional ser plural. Então ele tem vários trabalhos, várias fontes de renda, diferentes fontes de rendas. Então, daqui a pouco, o mesmo funcionário público de há 20 anos atrás, hoje ele não se acomoda, ele quer, quero ter algo a mais, né? Para sair, a hora que eu saio do trabalho, vou fazer um investimento. Consegue. Aí não consegue. Aí vou abrir um restaurante, ou não sei o que, não consegue. Ele aprendeu a ser empregado. É diferente de você ser empreendedor. Porque é uma gama de coisas que vai entrar. Por isso que o planejamento financeiro, e a gente faz esse trabalho com tanto preciosismo, é tão importante, porque vai desde a parte contábil, orçamento doméstico, eu pego médico. Essas são as bases, anota aí, depois eu vou deixar também no descritivo, mas vamos lá, orçamento doméstico. Orçamento doméstico, eu pego muito médico que vira para mim e fala assim, Tati, eu não sei quanto eu ganho, e eu não sei o que eu gasto, eu não tenho a menor noção, nem de quanto eu ganho, nem do que eu gasto. Primeiro dever de casa, anota. Dei uma esmola hoje na rua, R$5. Não? Uma vez eu fiz com um cliente meu esse exercíciozinho. Ele andou com um papelzinho no bolso, começou a anotar. Tudo. Mas eu sou um estudante de neuroeconomia. Eu entendo que isso é muito difícil, principalmente não para todo mundo, para as mulheres e para os homens. Porque o cérebro ele tem que ter compensações. Eu me sinto confortável se eu briguei com meu marido, ou está tudo ruim na minha vida, pelo menos no meu entendimento, às vezes nem está ruim, mas eu acho que está tudo ruim. Sim. A percepção. Entro num shopping, compro o que eu devia, o que eu não devia. Uma vez eu entrei com uma amiga minha na loja de sapato, a mulher saiu com, juro para você, com 10 pares desse sapato. Eu falei assim, amiga, eu posso chamar de centopeia? Só pode, né? Porque ela não tinha renda suficiente para pagar aqueles 10 pares de sapatos. Devia estar muito frustrada, né? Com alguma coisa. Estava muito frustrada. Ela estava com um péssimo casamento, uma filha pequena, estava tudo ruim na vida dela. Ela comprou 10 pares de sapato. Naquele momento que a gente adquire alguma coisa, ou talvez um homem, nossa, agora eu estou com a caminhonete dos seus sonhos. Te dá uma compensação, seu cérebro se sente confortável. Entendeu? Entendi. E economizar é a mesma coisa. E economizar também é a mesma coisa. A serotonina encharca o cérebro e você se sente. Só que aí vem o quê? A conta. A parcela. A parcela. E aí? O cartão. A parcela no final do mês, aí você se deprime. Meu Deus, Orçamento. Orçamento doméstico. Primeiro passo. Quanto que eu ganho, o que eu faço, o que eu não faço, onde que vai, a escola. Ter metas claras, o que eu quero.
Como que eu vou fazer planejamento se eu não tenho orçamento? Não tenho Se eu não sei quanto é que eu gasto, quanto é que eu ganho? Tem uma questão que vem muito, a gente conversa com alguns colegas, né? E estou adorando esse bate-papo, nós vamos ter que marcar um outro, né? Um outro para falar mais sobre a área financeira e, claro, investimentos. Quero falar com você sobre investimentos. A gestão financeira. O que é gestão? É a mesma coisa que planejamento? Não é? Esclarece isso para nós. Não, planejamento e gestão são duas coisas diferentes. Uma coisa é só me planejar. Eu quero separar um recurso porque meu filho tem 11 anos como o seu, Sim. mas quando ele tiver 15, eu quero que ele faça um intercâmbio. 16, na verdade, que é a idade ótima para fazer intercâmbio. Né? Eu quero que ele faça um intercâmbio para os Estados Unidos. Então, eu tenho dos 11 aos 16 para construir uma reserva financeira em moeda estrangeira, que minha dívida será em dólar. Entendeu? Então, eu vou me planejar para isso. Então, eu tenho uma meta clara e eu consigo traçar um planejamento para atingir essa minha meta. Legal. E aí eu já sei o meu orçamento, minha receita e minha despesa, já entendi, né? A ajuda do planejador assim, te dá um resultado muito maior, tá? Um sucesso muito maior no seu empreendimento, porque ele te ajuda a pensar, a mostrar gargalo do seu dinheiro e tudo mais, então você se planeja para aquele objetivo que você traçou naquele momento. Gestão é o seguinte, tá, eu tenho $500 mês para aplicar, para atingir esse meu objetivo, tá? Eu tenho $500 mês, mas eu preciso fazer a gestão desse meu recurso. Aonde eu vou aplicar, se eu vou colocar no fundo de investimento, que plataforma eu vou usar, se eu vou deixar em cash, abrir uma conta corrente, deixar lá paradinho o dinheiro. Então, essa é a gestão. A gestão. Uma coisa, eu me planejei. Vou me planejar para a minha aposentadoria. Não, porque é um risco. Viver muito é um dos piores riscos que a gente corre hoje. Viver muito. Pensa. Gente, essa Tati, ela é incrível, porque ela faz você pensar cada coisa, né? Você está aí dirigindo, está aí assistindo, né, o nosso vídeo, e aí, de repente, você começa a pensar essas coisas todas que ela está falando, aí você vai ficar maluco. Maluco, hein? É perigoso viver muito. Muito é um risco. Por quê? Seu plano de saúde vai ficar caríssimo. Se você paga um seguro de vida, em algum momento a seguradora vai te expulsar, porque ela não quer mais o risco de você viver muito. Provavelmente, dos 60 aos 80, ela vai cancelar sua apólice. Você não morreu. Entendeu? Então, talvez uma apólice resgatável seja interessante. Tudo fica mais caro. E se você ficar incapacitado? E a força, né? Você perde, vai perder, vai perdendo força. Eu tenho 2 tios idosos que a minha família vive muito. Entendeu? Então, eu tenho 2 tios bem idosos. Um fez 90 anos agora no Rio de Janeiro e o outro está com 80 e paulada em Brasília. O do Rio de Janeiro, as minhas primas pagam com cuidador todo mês uma conta de R$10.000. Ele não pode ficar sozinho. Claro. E a minha mãe, que herdou o irmão dela, idoso. De Brasília. Todo mundo foi embora, morreu, não sei o que, ela herdou o irmão. Sobrou para alguém. Sobrou para alguém. Nas famílias vai sobrar para alguém, se você não se planejar, pode ser muito pior. Tá? Então, ele, do ano passado para cá, que ele teve Covid e desencadeou um quadro de Parkinson. Então, era um velho, normal, fazer tudo sozinho, para um idoso agora que usa fralda. Então, o custo, precisamos comprar uma cadeira de rodas, fraldas, não sei o quê, um cuidador, que minha mãe, ele é um homem. Minha mãe não tem força. Vai ter que ser alguém para cuidar dele. R$3.800 é a mensalidade do cuidador que está na casa da minha mãe. E se não tiver esse planejamento... Isso fica de segunda a sexta. Sábado e domingo ela se vira sozinha lá. Gente, você viu quanta história que nós temos? Tati, para fechar essa nossa super badalada entrevista, queria que você deixasse um recado para aquele indivíduo que fala o seguinte: vamos pensar do outro lado. Eu estou fazendo planejamento financeiro, eu estou me organizando. Qual é o próximo passo? Eu estou com as minhas contas em dia, eu estou fazendo. Crescer ou não crescer? Porque tem uma dúvida aí, né? Vou crescer, vou... Chega um momento que chega o gap do crescimento. Chega o gap do crescimento. Sabe por quê? Porque se você não investir, infelizmente o empresário sul-mato-grossense, eu acho que é uma característica local, é uma mentira. É uma característica
do Brasil, do interior do Do Brasil. interior do Brasil. A Isso, gente fala muito com o pessoal do interior, né? interior do Brasil. Centro-Oeste, Minas, Bahia, todo lugar. Goiás, Sul, a entendeu? galerinha do Sul que No sempre nos sul, acompanha. entendeu? Isso. Então, não é uma característica de Campo Grande. Se eu falar isso, eu vou estar sendo injusta. Tá. Né? A gente tem muita dor no bolso para investir no próprio negócio. Contratar uma boa consultoria, pagar um planejamento financeiro, Legal. dar treinamento para a sua equipe de vendas, que é imprescindível. Hoje eu faço parte do maior clube de vendas do Brasil, Olha que legal. de treinamento. Semana que vem eu vou estar em Campinas, junto com 80 empresários. Então, quer dizer, se você não tirar o escorpião do bolso e investir, você já está bem, já está ganhando dinheiro, invista. Entendeu? Mude a sua mentalidade, vá fazer um curso. Se você tem dificuldade com matemática, se matricule num curso de matemática. Matemática comercial, A gente financeira. faz um trabalho social numa das maiores favelas hoje do Brasil, que é em Brasília, chama Sol Nascente. Eu atendendo lá, conversando com o pessoal lá no meio da favela, e aí uma menina de 14 anos virou para mim e falou assim: eu sou de humanas, eu não gosto de matemática. Eu falei assim: olha, você não é de nada. Eu vou te dizer uma coisa. Se você não aprender matemática e português na sua... O resto você pode esquecer. Matemática e português na sua vida, você não vai ser nem de humanas, você vai ser só da favela Sol Nascente. Você vai fazer faxina e ter 5 filhos igual a sua mãe. Igual a sua mãe. Então, não existe esse negócio de eu sou de humanas. A base da nossa matemática nas escolas é péssima. O empreendedor, ele precisa saber fazer conta. Se você não sabe fazer conta e acha que é de humanos, contrate uma pessoa para fazer conta para você, porque senão o gargalo é complicado. Você fechou com chave de ouro, porque a grande maioria do nosso público tem essa desculpa. Sim. Sabe? A grande maioria é agrônomo, é brasileiro. veterinário, o cara tá lá e fala assim: não, mas eu sei lidar com bicho, não sei lidar com conta. Velhinho, acorda. Bicho é conta, acorda. quanto custa um boi, quanto custa o seu gado, quanto custa o pasto, exatamente. quanto é que custa para salvar quem embrenhar, não sei o quê. Tem que saber fazer essa Tem que conta. saber fazer conta. Tati, obrigado, muito obrigado. Fico feliz de estar com você aqui, nos recebendo. Gente, é isso. Então, vou deixar o endereço dela, vou deixar o contato dela aqui, né, o endereço. Quer deixar algum recadinho? Físico em Brasília e Campo Grande. Aqui em Campo Grande, aqui na rua Júlio Dantas 30, a gente vai mudar, porque a gente quer uma sede própria melhor, mas é aqui na Júlio Dantas 30 e em Brasília também. É só botar lá na internet, no Google, Góes Invest, com Temudo, que você acha, gente. Legal, show de bola. Tá e bom? vou dizer um recado para você, para todo tipo de empresário, tá? Você que está começando, você que tem uma carreira legal, com 20, 30 anos da sua empresa, né? Pode contar com a Tatiana Góes, ela está aqui para nos ajudar. Obrigado, querida. Obrigada, meu querido. Boas vendas. Vamos fazer o nosso nós temos um grito de guerra? Um grito de guerra, um mantra no finalzinho, que é bora vender. Então a gente tem que fazer assim, ó, bora vender. Vamos lá no 3? Ok. 1, 2, 3. Bora vender!